Iniciando a segunda parte aqui. A segunda parte de hoje é só a continuação dessa imagem aqui, dessa situação. Bem, ele vai deslocar a 10 metros, tá? E agora eu vou começar a calcular o trabalho de cada uma dessas forças, tá? Para não perdermos mais tempo ainda, deixa eu salvar isso aqui. Beleza. Então tá aí. Vou calcular. Bem, graças a essa força F de vermelho, ele deslocou 10 metros. Beleza. Tá ótimo. Só que ela não consegue jogar na forma porque ela, na verdade, ela é quebrada, né? Eu vou decompor ela em outras duas forças. Inclusive uma delas, que é a F de Y, não está contribuindo em absolutamente nada na hora de movimentar esse bloco, tá? Por que, que não está contribuindo? Não está nem na direção do movimento. A direção do deslocamento é horizontal. O movimento aqui, tá? É na direção horizontal. Eu só falei, né, e não expliquei. Não falei, né? O movimento aqui, tá? É na direção horizontal, tá certo? Então tem um movimento aqui, um deslocamento. Então tá. Então vou começar a calcular. Primeiro, letra A, trabalho da força peso. Aí eu pergunto, a força peso está provocando algum deslocamento, galera? Hein? Ela é responsável por algum Não, deslocamento? Bem, então se ela não é responsável por nenhum deslocamento, agora eu já vi gente pedindo. Ó. Se ela não é responsável por nenhum deslocamento, então essa força não realiza trabalho, ela é zero. O trabalho realizado por essa força é zero. Beleza? Então o trabalho realizado por essa força é zero. Beleza. B, como se estivesse perguntando aqui, né? Trabalho realizado pela força normal. Mesma coisa. Ela não é capaz de deslocar o corpo. Não há movimento na vertical. Então eles vão perguntar e eu vou responder que o trabalho realizado pela força normal é zero. Tá certo? E assim por diante. Eu vou falar a mesma coisa de uma das partes. Quando eu faço uma força, gente, inclinada, eu estou desperdiçando energia, né? É lógico que eu vou empurrar uma mesa, eu não fico mas eu não agacho para poder para o meu braço ficar na mesma altura da mesa. Mas se eu fizesse isso, ficaria mais eficiente o movimento. A transferência de energia, porque trabalho é transferência de energia, né? A transferência de energia seria mais eficiente, tá? Então, o trabalho realizado pela componente Y, né, também é zero. Por quê? Não há, não há variação de energia provocada por essa força, tá? Então, esse trabalho aí também é zero, tá? Então, a gente tem mania de fazer o contrário disso aqui. Em vez de a gente puxar, a gente tem mania de empurrar, né? Então, a gente empurra com o braço na diagonal. Então, quando você está empurrando, faz a experiência, visualize isso aí. Quando você está empurrando com o braço inclinado, de certa forma você está empurrando o que você está empurrando um pouco para baixo. E não é interessante isso, tá? Então a componente Y aqui é zero. Isso não é interessante, você está desperdiçando. opa, Oi, pode falar, amigão. duas perguntas. Tipo assim, se eu puxo um bloco, aí o trabalho que eu faço é negativo porque eu perdi energia, não perdi, mas bem que passei minha energia para o bloco, aí o do bloco é positivo. Exato, exato. Depende do referencial, né? Em relação a você, lembra do carinha da bicicleta lá no aplicativo, né? Você está perdendo energia. Então, em relação a você, o trabalho do seu sistema é negativo. Você está perdendo energia. Mas o bloco, graças a você, né? Você está transferindo energia para o bloco. Essa transferência de energia para o bloco, eu falo que você está realizando um trabalho positivo sobre o bloco. Mas você está perdendo sua energia, porque Ah, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veio do seu arroz e feijão lá. Beleza?
E deixa eu perguntar outra coisa. À vontade. Aí, tipo assim, o Y, por que que, por exemplo, quando eu não puxo, ele meio que não sobe? Mesmo que seja, tipo, invisível, assim. Mas ele não sobe nem um pouco? Ótimo. Você tem que fazer muita força para você perceber isso. Mas sabe o que, que acontece? Acontece que uma outra análise que a gente fosse fazer aqui, eu posso até fazer ela depois. é, o meu peso, nem, a minha normal, na verdade, nem poderia ser do mesmo tamanhozinho do peso aqui não. O peso deveria ser um pouquinho maior. Por quê? Porque o fato de você puxar ele aqui para cima, você pode até não ver que foi uma. A força pode não ser suficiente para levantar o bloco, mas você aliviou um pouco a pressão sobre a superfície, porque você está, de certa forma, quando você está puxando, você está fazendo um pouquinho de força para cima, que de certa forma você vai diminuir um pouco a pressão sobre a superfície. Se você for pensar um pouquinho, uai, eu vou diminuir o atrito então, no caso, era para ficar mais fácil. Talvez você vai transferir menos energia para o bloco, porque de certa forma, se você está puxando, você está aliviando um pouco o atrito, está perdendo um pouco menos de energia. Quando a gente empurra o objeto, a gente vai empurrar uma mesa, tem mania de ir lá empurrar a mesa, fazer uma força no sentido contrário a essa daqui, aí essa componente Y aqui, ela vem aqui para baixo, ó. Ela aponta para baixo, aí você pressiona mais o chão. E aqui não, você está aliviando mais. Se você fizer muita força, você vai perceber que você vai levantando um pouquinho do chão. Mas essa força ela acaba aliviando um pouco, diminuindo um pouco o atrito. Aí ela é útil, ela é interessante. Deu para entender? Deu, agora eu Aí ela entendi. seria útil, porque ela vai diminuir um pouquinho. Na verdade, ela vai diminuir um pouquinho a normal. E, consequentemente, lembrando aí que atrito, né? Ela é normal vezes a superfície, o coeficiente, você não consegue, né? Mexer no coeficiente, mexer na superfície, é tornar a superfície mais lisa. Você não vai fazer isso. Mas você consegue aliviar, diminuir na força, né? Na normal. Você consegue diminuir um pouco, fazendo o quê? Puxando, dando um levezinho aqui, puxando um pouco o bloco para cima. Beleza? Aí você melhora um pouco aí. Ok? Então, tranquilo? Então eu já calculei três Tranquilo. trabalhos que é zero. Trabalho da força-peso, da normal e do atrito. As três, que é atrito, perdão, do FY. As três são zero. Nenhuma delas contribui absolutamente nada. A única força que está contribuindo aqui é o F de X. É a única força. E ela é um pedaço da força F. Qual pedaço? Bem, ela é o cateto que encosta na força, no triângulo. Se eu for pensar no triângulozinho aqui, ó, ele é o cateto adjacente. Então eu deveria usar aqui o que? Cosseno de 60. Se eu for calcular esse lado aqui, ó, o que está encostado no ângulo, é o que está adjacente ao ângulo. Então, se eu for calcular cosseno desse ângulo aqui, ó, vai ser o que? Cateto adjacente, que é o f de x. Vamos colocar aqui pequeno, rapidinho aqui. Cosseno do ângulo vai ser o adjacente, que é o que me interessa, sobre a hipotenusa, que é o próprio f. Então, o meu f de x, na verdade, vai ser isso aqui, ó. E essa força está contribuindo. Então, temos duas coisas, gente. Tá? Muita atenção, que isso é uma das coisas bem importantes. Vou falar mais, eu ia falar mais importante, mas é uma das coisas muito importante aí, que é o seguinte. Se você calcular o f de x, você pode vir aqui, calcular o trabalho f de x, então, que você acabou de calcular, que vezes o deslocamento. Ótimo. Tá certo? Tá certo. Agora, tem gente que vai encontrar a seguinte formulazinha. Eu vou colocar ela aqui das duas maneiras, tá? Você vai achar aqui, ó, trabalho de forças inclinadas. É a força F vezes distância vezes cosseno. Mas se você prestar atenção, ele tá tentando abreviar para você o raciocínio, tá? Por quê? Vamos na lógica. Fazer o jeito da forma lógica e depois, quem não entendeu, me fala, né? Eu acho que fica mais fácil. Letra D, continuando. Quem que é meu f de x? Meu f de x, que é a única força que me interessa, ele é o F. Quem que é o F? 90
vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, meio. Então quer dizer que a minha força é de 45. 45, na verdade. Quer dizer, a minha força de 90, apenas 45 consegue realizar trabalho. Por quê? Porque apenas 45, galera, atende às condições necessárias para realizar trabalho. Que condições é essa que você inventou agora? Não. Essas condições é o quê? Só é capaz de realizar trabalho aquela força, tá? Aquela força que estiver na mesma direção do deslocamento. E a única que está na direção do deslocamento é um pedaço da força F, que é o F de x. E qual foi o deslocamento que ela sofreu? Que ela conseguiu provocar aí no nosso carinha? Um deslocamento de 10 metros. Então eu acho que é melhor você interpretar, né? Interpretar aí a formulazinha. Então o meu trabalho vai ser o quê? Meu trabalho vai ser o de sempre, vai ser a força, só que é a força capaz de realizar trabalho, vezes deslocamento. Então, o meu trabalho vai ser a força que eu acabei de calcular. Eu acho que é melhor do que evita decorar a fórmula, tá? Você continua pensando só naquela antes mesmo, tá? No livro de vocês vai ter essa daqui. Mas uma hora ele vai e muda esse ângulo de lugar, aí você tenta usar essa fórmula e dança. Você tem que pensar como? Qual é a força que está na mesma direção do deslocamento? Ah, é a F de x, então calculo. Ah, mas ele colocou o ângulo lá em cima, cara, do outro lado. Então, em vez de você usar cosseno, você usa seno. Só que o livro não vai te falar isso, né? Então, eu tô te falando aqui para você usar pensar em qual que é a força e dar um jeito de calcular ela aqui, que você já sabe, plano inclinado, dá um jeito de calcular o f de x. Se o ângulo estiver do lado de cá, você usa cosseno. Se o ângulo estiver grudadinho aqui, coçando, você usa cosseno, beleza? Vezes o deslocamento, que é 10. Então eu descobri que existe um trabalho aqui positivo. Eu vou colocar, não precisa não, só para chamar a atenção, tá? Que é um ganho de energia de 450 joules. Cara, se eu pegar essa, não, se eu pegar 900 e multiplicar por 10, eu vou ver que tem muito mais. Então, nada se cria, nada se perde. As outras energias aqui estão sendo dissipadas. Algumas não estão conseguindo realizar trabalho e outras, como o F de x, está desperdiçado aqui, tá? Então a minha força capaz é a F de x. Então o único trabalho que foi realizado, galera, foi esse aqui, ó. Esse foi o único trabalho que foi realizado de fato, tá? Tanta força atuando e só uma que foi capaz de realizar trabalho, que foi F de x, tá? E as questões abertas e teóricas, é muito comum colocar uma situação como essa daqui, ó, e às vezes nem fazer conta. Ele só virar e falar assim, ô, qual que é o trabalho da força peso? Qual que é o trabalho da força normal? Qual que é o trabalho da componente Y? Tudo zero, ó. Ah, o trabalho positivo, o trabalho resultante, né, é o trabalho de 450 joules. Ué, na verdade, a única força que resultou aqui foi F de x. A única força resultante aqui, na verdade, se alguém perguntar, seria uma outra maneira de perguntar, né? A força resultante aqui, né, seria a força, a componente x, que foi a única capaz de transferir energia, de variar a energia, né? De transferir, de dar energia positiva para o blocozinho aqui. Beleza? Então vocês estão percebendo que, resumindo, gente, é tudo que vocês já viram de cinemática, dessas última etapa, última prova, só que agora numa visão um pouco diferente. Você continua falando de ângulo, continua falando de força, continua falando de deslocamento, só que agora num contexto mais amplo, falando, né, é a mesma situação física, mas explicando a questão energética, a energia que está sendo transferida e utilizada durante todo o processo aí. Tranquilos? Alguma dúvida aí, galera? Tudo beleza? Eu sou obrigado, então, resumindo, para fechar isso aqui, eu sou obrigado, mas vai que surge alguma dúvida aí, deixa eu salvar isso aqui. Eu sou obrigado a te fornecer essas informações em relação à massa,
a força, se ela está inclinada a qual que é o ângulo, qual foi o deslocamento. Se houve deslocamento ou não, tá? Isso que eu tenho que fazer, beleza? Se ele fala que isso aqui está acontecendo com velocidade constante, é porque, por quê? Olha só, ótimo, ótimo. Vou fazer uma pergunta aí, eu também tenho direito de fazer pergunta. Então, olha só, se eu falo assim, gente, tem aconteceu uma coisa aqui. Aconteceu uma coisa aqui que surgiu, a velocidade agora é constante. Se a velocidade é constante, significa que tem uma força aqui em sentido contrário, que é o atrito, tá? Olha só, parece, nossa, agora complicou mesmo. Complicou não, sabe por quê? Se a velocidade for constante, a força resultante não é igual a f de x mais. A força resultante é zero. Então significa que do mesmo jeito que sobrou uma forcinha aqui de 45, que está transferindo para o bloco 450 joules, né, uma variação positiva, tem um infeliz aqui que está vacalhando com a brincadeira aqui, que ele está fazendo o quê? O contrário. Ele está fazendo uma força menos 45, em sentido contrário ao movimento, retirando do sistema uma força de 450. Então, qual que é o trabalho da força de atrito? Menos 450. Se ele afirmasse para a gente aqui que a velocidade é constante, certo? Então, assim, se ele afirmasse para a gente, como a maioria dos exercícios vão cansar de ver isso, afirma, a velocidade é constante, cara, tá, beleza. Então quer dizer que tem uma. Eu fiz todo esse raciocínio meu aqui, não muda não, ó. Cheguei aqui à conclusão que tem um ganho aqui de 450 e tal, ótimo. Mas e o atrito? O atrito seria uma perda disso aqui, ó. Ele vai perder, ele vai fazer uma força de menos 45 para manter o equilíbrio e vai fazer eu perder 450 joules. Eu tô lá morrendo de puxar o bloco, gastando minha energia interna, minha energia química, para transferir para o bloco 450 e o atrito está ficando com 450 que eu estou transferindo. Então, por isso que é possível tudo isso acontecer com velocidade constante, com o sistema em equilíbrio, né, e tendo uma força resultante em vez de 45, né, podendo ser até zero. Né? Basta ele falar que a velocidade é constante, ele muda algumas coisas aqui, algumas propriedades aqui. Beleza? Tranquilos? Tá? Nós vamos ter uma visão um pouco diferente. Aí vocês estão gastando uns 2, 3 capítulos aí para falar de uma coisa que dá para simplificar um pouquinho mais, tá? É, eu tenho algumas formas de energia. Vocês viram lá no aplicativo que tinha lá energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, luminosa, química, né? Tem vários tipos de energia. Uma outra é elástica, que nós vamos usar demais, tá? Eu ainda estou falando de trabalho, tá? Só que para não falar de trabalho assim de forma assim muito solta, tá? Eu vou falar de trabalho de uma força variável. O que seria uma força variável? Tá, pode ser você empurrando o bloco, cada vez você empurra o bloco com uma força cada vez maior, é variável, né? Ou então com a força cada vez menor, também é variável. Mas eu vou pensar numa situação que costuma cair no dia a dia. O exemplo de um arco e flecha, por exemplo, à medida que eu estou puxando o cordão do arco e flecha aqui, eu estou convertendo a minha energia, porque eu estou usando a minha contração muscular do braço aqui, ó, para puxar, para esticar o cordão, ok? Então eu estou gastando energia, eu estou transferindo energia para quem, na verdade? Para o cordão, né? Para o cordão, para o arco em si, né? Porque o cordão aqui, eu vou puxar o cordão, depois quem vai empurrar a flecha é o cordão. Né? Se fosse eu, não precisava do arco, né? Então eu vou transferir energia para o cordão do arco e flecha e o cordão vai transferir para a flecha, tá? Isso é um exemplo de força variável, porque quanto mais eu puxar aqui, né, do zero até o máximo que eu aguentar. Por isso que surge esse gráficozinho aqui, ó. Foca só nele, tá? Por enquanto. Deixa os outros para as outras aulas, tá? Eu não vou calcular a área desse negócio amarelo. Eu tenho que saber que o trabalho está relacionado com, mas eu não vou calcular, tá? Então vamos olhar esse de azulzinho aqui, ó. É qual o gráfico, Esse, Carlos? esse de azul aqui, vamos destacar ele, né? Ah, tá. Vamos destacar ele também no ajudo, né? Eu vou considerar esse carinha aqui, ó, tá? Ele vai servir de exemplo para muita gente, tá ok? Então tá aí. Esse gráficozinho aqui, ó, poderia ser o exemplo do que está acontecendo com essa moça quando ela está puxando aqui, do zero, sem força nenhuma, até a força máxima que ela consegue
puxar o cordão ali. Então seria a força, um gráfico que começa no zero até um valor máximo. Esse gráfico especificamente ele é da mola, tá? É uma molazinha comum que na figura A, na primeira imagem aqui, ela não está esticada, está normal, está no zero, não tem força, ninguém está atuando, então não tem resposta da mola, né? Ação e reação. Aí vem uma pessoa aqui e puxa essa mola, estica essa mola, tá? No que essa pessoa estica essa mola, ela deforma, ela desloca, que a gente fala, no caso de mola, a gente fala muito deforma, né? Deforma porque você muda a formação dela aqui, né? Ela tá juntinha, você puxa, você deforma a visão dela, por isso que a gente fala muito deforma. Mas deformação é deslocamento, tá? É deslocamento. Aí eu puxo a mola, à medida que eu vou puxando a mola, é lógico que se eu puxar demais eu vou estragar a mola, mas até um certo ponto, a minha força vai aumentando. E o meu gráfico é esse aqui, ó, um gráfico de força em função do x. Não preocupa por enquanto com. O x é o deslocamento. O k, esse k é uma constante. Acho que dá para falar sobre isso aí. Tá? Esse k é uma constante. Tá ok? Essa constante é o seguinte. Se eu for pensar na bola, isso aqui é uma constante. Constante elástica. O que torna a minha mola flexível ou não, hein? Eu vou pensar assim. O que torna a minha mola flexível ou não? O material que a minha mola foi feita, o material. É lógico que tem materiais que são mais flexíveis e outros não. O raio, o raio do arame que eu usei, do arame que eu utilizei. Até mesmo o raio da mola. Como assim? Tem dois raios? Raio da mola. Ué, tem um raio do arame que eu usei e tem o raio da mola, né? Eu posso enrolar ela com um raio maior ou enrolar ela com um raiozinho menor, fazer uma mola mais fininha. Então isso vai influenciar. O comprimento da mola vai influenciar. O comprimento. Então tem uma série de coisas que estão relacionadas que eu faço o seguinte: eu resumo em uma grandeza só, tá? Em uma grandeza só. Qual grandeza? O K. Então tudo isso que está relacionado com o material utilizado, o raio do arame, o raio da mola, tudo isso que está relacionado à mola, eu chamo de K. Então eu tenho uma constante, né, que resume todas as propriedades da mola. Tá ok? Então, a força que uma mola exerce, tá, ela é proporcional a esse K. Quanto maior for, mais rígido for o material, mais espesso, né, maior for o raio do arame, mais difícil vai ser puxar essa mola. O raio da mola, quanto vai influenciar também se eu fizer uma mola fininha ou não. O comprimento da mola vai influenciar. Então tudo isso, quanto maior for o K, a constante da mola, constante elástica que a gente fala, tá? Quanto maior, maior vai ser a força elástica da mola, constante elástica, ok? E outra coisa que é mais fácil de perceber é o seguinte, só para explicar por que apareceu esse KX aqui. O quanto eu deslocar, né? Quanto mais eu puxar o X, quanto maior for o X, é lógico que chega uma hora eu não posso puxar demais, senão eu vou estragar a mola. Mas quanto mais eu puxo aqui dentro de um limite, maior vai ser a força que a mola vai fazer querendo voltar. Então surge uma formulazinha, sem muita delonga, surge uma formulazinha de força específica para a mola, por isso que eu falo de força elástica, tá? Específica para a mola, é isso que eu vou rever na próxima aula, que depende da constante e do x. Essa é a fórmulazinha, essa parte tem um pouco de fórmula, galera, tá? Nada impede a gente colocar um formuláriozinho, como tem muito conceito interessante, conceito bacana para ser explorado, nada impede de colocar um formulário. Tem hora que os formulários, tá? É conveniente, porque tem muita coisa para ser explorada aqui, tá? Por que eu coloquei esse sinalzinho de menos aqui para a gente encerrar?
Pelo seguinte, quando eu puxo a mola para a direita, ela quer voltar para a esquerda, para a posição que ela estava antes, não tá? Se eu apertar ela demais, ou empurrar ela muito para a esquerda, ela quer voltar para a direita. Ela sempre me contraria, né? Então, por isso que surge esse menos. A força surge em que sentido? Bem, se o X for para o X tem sinal, o K não tem não, tá? O K depende desses materiais aqui, ó, tá? Então o K depende desses materiais. Agora o X não. O X pode ser para a esquerda, o X pode ser para a direita. Então, se eu for movimentar para a direita, a força é para a esquerda. Se eu movimentar para a esquerda, a força é para a direita. Então, se eu puxar a força, se eu puxar a mola para a direita, ela quer voltar para a esquerda. Se eu pressionar ela para a esquerda, ela quer voltar para a direita. Ela sempre quer ficar em torno do ponto de equilíbrio dela. Quem seria o ponto de equilíbrio dessa minha força? Aqui, ó, onde ela estava antes, sem ninguém me perturbar. Entendeu? Sem ninguém perturbar aqui, ó, é onde ela estava antes, ó, naquela linha lá. Essa aqui era o equilíbrio Então, se eu puxar ela para esse lado aqui, digamos assim, positivo, por exemplo, a força vai ficar negativa. Se eu puxar para esse lado de cá, digamos, arbitrariamente negativa, a força vai ficar positiva. Então, ela sempre vai assumir um sinal diferente. É só para mostrar, na verdade, que se pessoa, puxar a mola, eu, né, aplicar, né, que força aplicada. Se eu aplicar uma força para a direita, a mola vai fazer o quê? Exercer uma força elástica, só é o aqui, elástica para a esquerda. Tá vendo? É isso que eu estou querendo dizer. Então, se eu puxar, fizer um deslocamento, um X para direita, a força é para esquerda. E vice-versa. Se eu pressionar a mola, né, eu vou inverter a força aplicada aqui para a direita, para a esquerda, aí a mola vai querer voltar, vai inverter tudo. Aí o meu deslocamento vai ser pressionando, vai ser o contrário. Tranquilos? Então, na verdade, eu usei esse finalzinho de aula só para explicar a origem dessa fórmulazinha aí que apareceu no final, que é Kx, ok? Que é Kx, é uma força. Estão acostumados a lidar com força, mas só que agora surgiu uma força um pouquinho diferente aí, que é a força Kx. É uma força específica, né, da minha mola, tá certo? Então é esse tipo de força variável, tá, que eu vou explorar na próxima aula, tá? Como ela é uma força variável, né, eu não tenho um único valor para ela, eu tenho que utilizar do recurso gráfico para conseguir uma análise, né, da força. A força não para de aumentar ou não para de diminuir, eu preciso de um gráfico, então. Tá? Então é isso que eu vou discutir na próxima aula, beleza? Vou dar uma recapituladazinha aqui, tá ok? Vou chamar isso aqui de explicação 2, tá certo? Vou chamar isso aqui de explicação 2 e retomamos na próxima aula com esse tópicozinho aqui. A gente vai discutir qual que é a relação, na verdade, de trabalho. Essa força, toda força realiza trabalho, né, galera? Quase toda, depende da situação, né, lógico. Será que algumas forças, perdão, algumas forças realizam trabalho. Será que essa que realiza? Então a gente vai olhar se ela realiza, quais são as características do trabalho realizado por essa força aqui. Tranquilos? Mas isso aí vai ficar um conteúdo para a próxima aula, tá certo? Então, nós já tivemos na semana passada o início desse assunto, que é a parte um. E hoje, como foram duas aulas, foi a parte 2 e a parte 3. Beleza? Daqui a pouquinho está na plataforma. Tranquilos? Então, meu abraço.